Estamos preparados, preparadas para receber a palavra do Senhor, a instrução do alto? Amém, amém, muito bom. Algumas semanas atrás, não lembro quantas, mas umas semanas atrás surgiu uma polêmica nas redes sociais, e eu acredito que você já acompanhou bastante. Se tem falado bastante sobre este tema, que é o perigo da adultização. Então, esse é um tema que tem rodado bastante o Brasil, e muitas pessoas começaram a falar de diferentes crenças, diferentes propostas, procurando o culpável. É sempre assim, eu sei quem é o culpável. E entre os vários culpáveis, ou pelo menos o principal culpável, são as redes sociais. Eu particularmente acompanhei um pouquinho, também não fiquei tanto aí, mas o que eu percebi é que não é só as redes sociais, é todo um sistema. Lembram, a semana passada, aqui mesmo preguei sobre o que o livro de Romanos fala: não nos amoldemos ao padrão do mundo. Não nos amoldemos ao padrão do mundo. E o mundo está querendo tornar a nossas crianças já adultos, só que adultos com 8 anos. E não é só a rede social. Pode ver nas lojas vendendo roupa infantil, mas é modelo de adulto. E isso não é de agora, já faz tempo. Então, o sistema do mundo para querer levar a uma criança, querer viver algo que ainda não está nesse momento, já está aí. Já está aí. Antigamente, pelo menos na minha época, quando eu era criança, roupa de criança era modelo de criança. Oh, que fácil pensar assim. Mas hoje querem já roupa de adulto em crianças. Ah, mas é uma roupa. Mas são assim que se lembra de um modo sutil. Inclusive falei na semana passada, o inimigo vai entrando em nossas mentes de um modo sutil. Mas vamos, olhando para a adultização. Eu não quero entrar muito nesse tema, mas eu queria tocar um ponto sobre esta questão. A adultização é uma aceleração forçada. Essa é a questão, ok? É uma aceleração forçada do desenvolvimento infantil, fazendo com que as crianças adotem comportamentos ou responsabilidades que não correspondem à idade delas. Veja, isto é muito importante. Então, uma criança, para esse momento da sua vida, ela deve receber um tipo de informação, de conhecimento próprio para essa idade. Já quando esteja em idade de um adulto, aí é diferente. Já como adulto, pode ouvir outro tipo de temas. O problema da adultização é acelerar. Querem acelerar. Eu lembro, quando eu era criança, a minha mãe uma vez falou: César, a nossa casa era pequenininha, então dava para ouvir tudo. E fala: César, de vez em quando vêm aqui minhas irmãs e conversamos com elas, e era verdade, as pessoas se visitavam bastante, e às vezes sai tema de adulto. Olha, assim minha mãe falou, tema de adulto. E tema de adulto, criança não ouve. Então, quando surge o tema de adulto, e você está aí no meio, eu simplesmente vou ficar te olhando. E você já sabe. Fica de pé e te retiras. Era assim. Só olha, minha mãe ficava olhando, dizendo, vai lá, vai fazer outra coisa. Então já existia esse tipo de sabedoria. No nosso contexto familiar, talvez com certeza no teu contexto, criança não pode ouvir alguns temas. A mente da criança não está preparada para receber essa informação. Já um adulto é diferente. Adulto, sim. A criança ainda não tem, sabe, o julgamento, o modo de proceder. Então, esse tipo de informação de adulto, que seria para um adulto, se uma criança recebe, pode levar a desestruturas. E esse é o ponto. Desestrutura emocional, desestrutura espiritual, porque o inimigo se aproveita, e também há questões físicas. Talvez desperta em uma criança questões como desejo sexual. Em uma criança de 9 anos, ainda não, nessa idade não. Mas este sistema maligno do demônio de querer adultizar as nossas crianças
está fazendo isso uma aceleração forçada, está acelerando. Mais uma vez, eu, de um modo bem simples, vejo que isto está em todo lugar. Na roupa, nas festas infantis, está em tudo. Então não é simplesmente em um lugar. Não é só censurar as redes sociais. Não, vamos ter que então fechar várias lojas, fábrica de roupas, sei lá, porque a questão está aí. É um perigo. Então, o que eu quero te dizer sobre esta questão da adultização de uma criança é querer acelerar algo para um momento que a criança ainda não está preparada para receber. Agora, esta questão me levou para outro ponto, que a Bíblia diz que também existe uma adultização espiritual. Sim, existe uma adultização espiritual. E olha esse texto de 1 Coríntios, que é bem claro, diz assim: irmãos, Paulo está falando aqui, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais e sim como a crianças em Cristo. Então eu já queria falar para vocês, meus irmãos, coisas espirituais como se fossem adultos na fé, mas ainda você não pode. Ainda são crianças em Cristo, crianças espirituais. Eu les dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam. É a mesma questão. A adultização de uma criança é entregar informação que ela não pode suportar nesse momento na sua mente e desestrutura suas emoções, desestrutura sua vida espiritual, inclusive sua vida física. Então o princípio é o mesmo aqui, só que agora no nível espiritual. Paulo diz assim: eu gostaria de falar a você, meus irmãos, coisa de um adulto espiritual, mas vocês não podem suportar, então vou ter que dar só leite. E é assim, sabe? É assim também. Existem coisas que para quando um vai novo na fé, não necessariamente estou falando de novo convertido, quando uma pessoa está começando a ter intimidade com a palavra, tem algumas coisas que não compreende. Que isso? Não compreendi. Então ainda não consegue aceitar essa palavra, esse tipo de conhecimento, porque ainda estamos nesse nível de criança. Mas veja, não está dizendo aqui que sempre seremos crianças. Diz assim: ainda não podem suportar, mas haverá um dia em que poderão. Glória a Deus. Ou seja, não é que vou ser criança espiritual toda a minha vida. Do mesmo modo, a criança, nossas crianças têm 8, 9, algum momento quando tenha 20, 22 anos, aí já como adulto, essa criança vai poder ouvir esse tipo de temas, de informação. Agora, do mesmo modo, então, falando da adultização espiritual, é quando alguém, um cristão, pula etapas de crescimento espiritual, querendo acelerar. É a mesma ideia, querendo acelerar o recebimento de bênçãos e conquista que não corresponde ao momento que está vivendo. Essa é a questão. É o mesmo princípio, só que agora questões espirituais. Um diz assim: não, mas eu quero viver igual que o outro irmão, quero colher as mesmas bênçãos que o outro. Só que Deus diz assim: ele está em outro momento da vida. Ele já é um adulto espiritual. Não, eu também, eu consigo. Não. Deus diz assim: você ainda é uma criança espiritual. Então não pode receber esse tipo. Não, mas bênção é bênção. Bênção é diferente da adultização de uma criança que, não, bênção é bênção, conquista. Foi o que o filho pródigo falou, pelo menos não lembram do filho pródigo? Que falou ele? Dá-me a minha herança. E ele estava certo no pedido, mas não estava certo no momento, porque ao final a herança era de ele. Veja, a herança era, ele não pediu algo a mais, ele não pediu assim algo injusto. Este filho pediu ao seu pai: eu quero minha herança. E ele está, até essa questão, está certo entre aspas. A questão é o tempo. Ele não tinha a maturidade para lidar com essa herança. Ao ponto que a Bíblia diz, essa história narra que ele gastou tudo. O pai demorou muito tempo guardando essa herança e ele detonou, sei lá, em 1 ano, talvez, em mulherada, em festa, na farra, sei lá. Então, qual foi o erro?
O erro que ele não estava preparado para receber esse tipo de bênção. Essa é a questão. Por isso que o perigo da adultização espiritual é que às vezes nós queremos algo que o Senhor diz, você não tem a estrutura, você não tem a sabedoria, não sabe lidar com ele. Eu quero uma empresa. E o Senhor diz, você terá uma empresa, mas agora não, porque neste momento você não sabe lidar com tudo o que está ao redor de uma empresa. Infelizmente, você pode ir a aceitar tentações. Oh, não, eu quero, sei lá, eu estou já preparado para casar. E o Senhor diz assim, não, ainda não está preparado para casar, porque antes você precisa arrumar um trabalho. Quem vai cuidar da tua esposa? Quem vai cuidar da tua casa? Percebeu? Então, o que o Senhor nos informa é que precisamos passar pelas etapas. E cada etapa tem suas próprias conquistas em seus momentos. Olha este texto de Provérbios, é bem interessante. Diz assim, olha esse clamor, não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o que for, segundo o momento que estou vivendo. Essa deve ser nossa oração. Senhor, não quero nem prosperidade demais, nem também pobreza demais. Eu quero o que corresponde para o nível da minha espiritualidade, na qual estou vivendo. Por quê? Pois se eu ficar rico, pode ser que te negue e fale, quem é o Senhor? Eu já ouvi isso. Pessoas que foram prosperados pelo Pai e depois se afastaram da igreja. Ah, agora não tenho tempo, tenho que cuidar da empresa, tenho que cuidar do investimento, tudo. Então, o dinheiro atrapalhou, a riqueza atrapalhou tua comunhão com o Senhor. Ou se eu for pobre demais, pode ser que roube e com isso desonre o nome de Deus. É isso. Então, os dois extremos. Não me dê riqueza demais porque eu posso até esquecer quem é o Pai. Quem é o Pai Celestial. E não me dê riqueza, pobreza também demais porque eu posso, a pobreza me pode levar a fazer atos ilícitos. Então, essa é a questão. A Bíblia está dizendo, não acelera o processo. No momento certo chegará a colheita. Amém? No momento certo chegará a tua colheita. Não acelera. Não, pastor, já esperei demais. Tá bom, 1 mês, 2 meses. Então, pode se perguntar, o que está faltando em mim, Senhor? O que está faltando em mim para poder tomar posse dessa bênção, essa conquista? O que está faltando no meu filho? O que está faltando no meu marido para ajudar aí minha casa também? Com conselho sábio, porque eu percebo que não estou vendo. Então, não é que o Senhor não deseja te entregar. Não é que o Senhor diz assim, nele nunca vou entregar, nela não. O que o Senhor está dizendo, porque eu te amo, não quero que a riqueza te leve a ficar longe de mim. E porque eu te amo, não quero que a pobreza também te afaste de mim através de actos pecaminosos. Porque te amo, te entrego conforme a estrutura emocional e espiritual, sobretudo, que estamos en este momento. Por eso que eu falo, es una palabra linda que me entrega paz y me entrega así a conciencia de que sou amado pelo Senhor. E como saber disso? É aqui o assunto. Diz que um dia Jesus contou uma parábola. Uma parábola é uma história, sabe? Jesus contou uma história que, através dessa história, queria ensinar um princípio. E qual é o princípio que Jesus está querendo ensinar aqui? Que às vezes, por querer apressar as coisas, por querer avançar muito rápido, podemos nos desviar. Não é que deseja, não é que eu quero errar, ninguém quer errar, mas essa pressa pode... Veja, mais uma vez, a famosa adultização de uma criança. Essa criança, algum dia vai poder compreender temas de adultos? Claro que sim, quando seja um adulto. Por que acelerar? Por que querer acelerar? Deixa viver essa criança, sua etapa de criança, que desfrute seu momento de criança, porque não voltará depois. Então, o Senhor diz assim, deixa você, vive, aceita e te alegra com o momento espiritual que estás vivendo. Não vai voltar.
Então, toma posse deste momento. E qual é essa história? Qual é essa parábola? Diz assim, Jesus contou esta parábola. Veja os detalhes. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Então, perfeito. A história já inicia nos dizendo que este homem, o dono dessa plantação, foi em uma figueira específica. Nessa figueira eu quero encontrar frutos. Do mesmo modo, eu quero frutos no meu trabalho, quero frutos na minha profissão, eu quero frutos no meu matrimônio, eu quero frutos no meu filho, de um modo específico. Não quero fruto em todos os trabalhos, não. No meu trabalho, eu quero fruto na minha empresa, não quero fruto em todas as empresas. Então, é a mesma questão, quero fruto de essa específica figueira. E diz assim, por isso dice ao que cuidava da vinha. Havia um encarregado da vinha e falou, olha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Porque por que deixá-la inutilizar a terra? Olha, está ocupando terra, corta esse negócio, corta essa figueira, não está? 3 anos estou vindo, todo ano, e não encontrei nenhum fruto. Então, vamos plantar outra coisa, quem sabe plantar abacate, quem sabe até qualquer outro tipo de fruta. Mas já cansei. Aí então respondeu o homem que cuidava da vinha, Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, tudo bom, corta. Então, o encarregado da vinha falou, dá mais um ano. Deixa aí. Não te altera. Agora, sabe qual é o ensino, o primeiro ensino que nos traz esta parábola? É aqui, eu quero te dizer. Diz assim, já faz que falou? 3 anos que venho. Então, este tema, este assunto, esta informação, neste caso, é muito importante. Eu pesquisei, nenhum de nós sabe porque nós não vivemos na roça, mas hoje tem essa informação através da internet. Sabe quanto tempo demora uma figueira, no momento em que se colocou a semente, para produzir por primeira vez figos, neste caso, quanto precisa? De 4 a 5 anos. Uma figueira normal, comum. Então, no momento que você plantou tua figueirinha, tem que esperar de 4 a 5 anos para produzir frutos. Quanto ele esperou? Ele estava acelerado. Fez a adultização da figueira. Acelerou, não, já tenho. Então, e olha, venho todos os anos. Então, já no primeiro ano, a plantinha era assim, a figueira já queria frutos. Aí, no segundo ano, não, espera, é no quarto, no quinto ano que produz fruto. Por que tanta essa questão de acelerar? É a mesma ideia de querer a adultização espiritual. Não, eu já quero bênção, eu já quero aqui. E o Senhor fala, ainda você está aqui, está pequenininho agora. Ainda fala, não, mas eu quero. E diz o texto que este homem, o dono da figueira, ficou tão bravo, tão irritado, que sabe, ele fala o seguinte, o proprietário da figueira ficou decepcionado e furioso ao não encontrar frutos. E que pensou? Corta. É assim. Muitos de nós têm feito isso. Olha, abri minha lojinha, 15 dias e não tem nenhuma, não tenho cliente, eu vou cortar. 15 dias e você já quer, pelo amor de Deus. Não, pastor, é assim, conheço pessoas que em 3 meses, porque abriu uma lojinha, graças a Deus, porque abriu uma pequena empresa na casa, em 3 meses já quer virar, sei lá, o maior rico do Brasil. Não, meu irmão, tem que esperar. E não é só você, é todos nós. E olha, esta questão da adultização, esta ideia de querer fruto rápido, já está já o inimigo identificou. Ao ponto que você já recebe pela internet um monte de informação, claro que é mentira,
essa ideia de querer ser rico sem muito esforço. Você já recebeu correio eletrônico dizendo: somos um banco africano de Uganda e temos muito dinheiro e queríamos escolher a você para receber $50,000. Você já recebeu esse correio eletrônico? Ou de Uganda, ou sei lá, qualquer outro lugar. Você, nossa, que bom! Eu só preciso de teu cartão de crédito e me manda toda a informação, a senha completinha para te depositar os $50,000. Você já viu essa? E você sabia que tem pessoas que caem ainda nisso? Ai, que bom, olha, de Uganda, sei lá onde fica Uganda, mas o importante é que são $50,000 e manda tudo. Escreve nome, sobrenome, CPF, RG, senha, endereço, tudo. Outra mais, para que você veja como essa ideia de querer a bênção rapidinha e não esperar o tempo. Surgiu aí por aí nas redes sociais o Tigrinho. Já recebeu o Tigrinho? O aplicativo? É fácil, você vai ganhar todos os dias metendo louco o Tigrinho no meu celular. Não sei como tinha. Olha, o Tigrinho você deposita, sei lá, 500 e vai receber não sei quanto, miles. Que nada, perdeu teus 500 e já foi. Não é assim. Aí um diz assim: como existem pessoas? Pois existem. E não estou falando de qualquer pessoa, todo tipo de pessoa quer. Não é só na questão financeira, sabe? Em outras questões, desejam pular etapas. Queremos acelerar. E este proprietário da figueira é um exemplo que já na época de Jesus existia. Não, eu já esperei 3 anos. Espera, a partir do 4º ano foi o que o homem disse assim, pediu mais um ano me dá. Mais um ano para limpar, para adubar. E ele estava certo. O dono da figueira que estava errado. Então, esta parte da história, esta parábola nos ensina assim, que podemos ficar decepcionados e furiosos, sobretudo, com nossa vida quando não vemos frutos. Você já ficou furioso com algo na tua vida que não vê frutos rapidinho? Você já ficou furioso? Oh meu Deus, vieram anjos aqui hoje. Nenhum peca. Oh Senhor, o anjo. De novo vou fazer. Você já ficou com raiva porque algo que você empreendeu e não teve frutos rapidamente, você ficou? Sim, eu também fiquei. Ou acha que eu não fico? Sim, claro que, Senhor, estou fazendo aqui, fiz esse vídeo bonitinho da Escola Plenitude, trabalhei, editei, olha, procurei as luzes, estudei o texto bíblico, 15 visualizações. Porque justo tinha, sei lá, um evento no domingo, não sei qualquer. Aí eu fiquei decepcionado, Senhor, por que não multiplicas? Olha, tem tanto vídeo na internet com miles de visualizações falando de coisas erradas. O Senhor diz: espera, você tem que esperar. Então, nós podemos ficar com muita raiva, furiosos, por não ver frutos em uma área específica da nossa vida. Claro que sim. E não é só em qualquer momento. Qualquer momento, não é só coisa do jovem, impaciente. Não. Isso acontece com adultos, com idosos. Ficamos, não, pastor, eu não fico furioso. Fica assim. Porque é uma área em que nós queremos acelerar. Lembra, já eu falei em outros momentos que nos comparamos. Ou seja, queremos crescimento, só que não sabemos esperar o processo. Não queremos esperar o processo. Uma criança, imagina, teu filho de 9 anos deseja dirigir teu carro. Você que fala para ele, de 8 ou 9 anos, quer dirigir teu carro. Você que fala? Não, ainda não. Mas o carro não é da família? Claro que sim. O carro é da família. Mas você não está preparado, meu filho de 8, 9, 10 anos, para este tipo de responsabilidade. Ah, não, mas eu já sei dirigir bicicleta. Que bom. Mas carro não.
Agora, o pai vai dizer, ou a mãe vai dizer, não. Como vai ficar o filho ou a filha? Vai ficar feliz? Não, vai ficar bravo. Por que não me dão o carro para dirigir? Por que não? Ao final eu sou especialista no PlayStation. Veja. Então, o Senhor ao dizer não, é igual que um pai humano. Pai ou mãe humano. Por amor. Você ainda, meu filho de 10, 11 anos, não tenha muito menos para te entregar o carro e você ir na Marginal, aqui, Pinheiros, em hora pico. Imagina, não tem essa estrutura, essa capacidade. Então, precisamos esperar o processo. E aí, muitas vezes eu coloquei, inclusive, diz assim, não vejo frutos na minha vida, não vejo resultados. Então, podemos chegar a esse lado pessimista e dizer, minha vida não mudará para nada. Minha vida não vai mudar para nada. Eu já sei, sou assim, a vida toda. O outro extremo é, então, não preciso de frutos. Frutos, essas questões, eu vou aceitar o que vier. No momento que eu faço, não vou pensar, ao final a vida é uma só, eu vou fazer, veja. Então, os extremos é por não querer respeitar o processo. O extremo é querer fazer do nosso jeito. Então, muitos vão dizer, não adianta nem ir na igreja. Para que ir na igreja? A igreja fala de processo, eu não quero passar processo. Vou sair desta comunidade, desta igreja. Ou a palavra do Senhor não tem poder. Não tem poder. Olha aí, quantas pessoas conseguindo coisas e eu não. Olha, eu estou com 40 anos, o outro com 25 já tem casa própria, e eu com 40 estou morando de aluguel. Então, para que ir na igreja? Fui enganado. Mas não, Deus não nos engana. Deus Ele dá conforme a nossa estrutura. É igual nós, pais humanos, que damos responsabilidades aos nossos filhos segundo a capacidade que eles têm. Que eles têm, ok? Nenhum pai vai querer entregar mais do que, exigir mais a um filho, se ele ainda não tem essa capacidade. E faz porque o ama. Mas vamos voltar à parábola. Olha assim, diz assim, olha a resposta do que cuidava a vinha. Diz assim, respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano, ok? E eu cavarei ao redor dela e adubarei. Então, 3 coisas que eu aprendo aqui, que são importantíssimas para a nossa vida. Se por acaso ainda você não está vendo os frutos que gostaria de ver, talvez, não estou dizendo que não tem frutos, não, tenho, mas não tenho os frutos, a quantidade de frutos que eu gostaria de ver neste momento na minha vida. Estas 3 coisas te vão ajudar, porque a resposta do cuidador da vinha nos ajuda. Ok? Aqui está a revelação. Primeiro, veja, quando falou assim, o dono da figueira falou, 3 anos e não estou vendo fruto. Primeira questão, não nega a falta de frutos. Ele falou, é verdade, em 3 anos não deu frutos. Então, primeira questão, se queremos avançar e sair desse estágio de criança espiritual, temos que reconhecer a verdade. É verdade. Não adianta justificar o erro. Não adianta querer colocar, não, é verdade, não cresceu fruto. Em 3 anos não saiu frutos. E pronto. Então, é assim que o Senhor vai trabalhar em nossa vida. Segunda questão, diz assim, desejo investir, neste caso, na figueira, mais um ano. Então, precisamos de tempo. Lembra? Para sair, para avançar, para ir para um novo estágio espiritual, pelo qual nos permite colher o que o Senhor planejou para esse novo estágio, é necessário também reconhecer que precisamos de tempo. Não é porque eu reconheci que me faltam frutos que amanhã vão aparecer os frutos. Não aparecem. Preciso de tempo. E a terceira questão que falou este homem para o dono da figueira. Dá uma oportunidade. Mais um ano. Senão depois volta. Senão, corta. E isso é a graça divina. Sabe, estas 3 verdades te vão a servir totalmente para que você venha avançar. Lembra, porque o Pai Celestial te ama, Ele te mostra a verdade na tua vida, na minha vida. Qual seja a área que estamos achando que está parada. Olha, essa área está parada.
por que não estou conseguindo ter frutos? Então, pede em oração e o Pai Celestial te vai entregar a verdade. E é nesse momento que eu não tenho que negar. Ok? Muito menos dar um jeito. Se eu pergunto, Senhor, por que não estou emagrecendo? O que o Senhor vai dizer? Senhor, por que eu não estou emagrecendo? É mais, continuo engordando. Por que, Senhor? E o Pai diz, porque você come muito. Essa é a verdade. Ou você que acha que o vento engorda? Porque respiro muito, estou engordando. Não, que estou engordando porque como muito. Não. É culpa do vovô, do bisavô. É a genética. É a genética. É bisavô gordo. Não, o Senhor falou, não. É você que come cheeseburger todo dia, que está aí comendo aí um monte de tranqueira, refrigerante, e que quer? Não é verdade, Senhor, não é verdade. Essa é a verdade. Ok? Veja, é assim que o Senhor trabalha. Estou falando do engordar, mas posso falar qualquer. Por que nunca tenho final de mês? Não tenho dinheirinho. Porque gasto mais do que ganho. Não é verdade. O Senhor fala, é a verdade. Estás entrando em compromissos financeiros maior do que teu braço alcança. Teu braço chega até aqui já. Assumiu. Essa é a verdade. Mas, ao mesmo tempo, fala, ok, Senhor, então eu quero mudar. Então, você precisa de tempo para mudar esses hábitos, esses pensamentos errados. Como consequência disso, eu posso te ajudar. E essa é a graça divina. Deus diz assim, eu te entrego a sabedoria divina. Eu te ajudo a transformar a tua vida financeira. Eu te ajudo a transformar a tua casa, teu matrimônio. É isso. Mas é necessário reconhecer a verdade. Amém? Não, hoje o amém está mais fraco. Eu como falei, não, hoje vieram os que não erram. Hoje vieram, não, que bom, isto tem que ouvir meu cunhado. Meu cunhado, ele é a tranqueira. Não, nós precisamos ouvir isto também. Também o cunhado. Agora, diz assim, não? Respondeu o homem, deixe, Senhor, mais um ano e eu cavarei ao redor dela. Interessante. Então, primeira questão. Ele diz assim, me dá um ano, pessoal, me derrama essa graça divina, mas o que eu vou fazer é vou cavar ao redor dela. Mas para quê? Para que cavar ao redor? Cavar ao redor é tirar os hábitos, falando de um modo, está falando aqui, usando o exemplo, mas levando para a nossa vida. Cavar ao redor é tirar os hábitos errados, a falsidade, os pecados que impedem os frutos. Essa é a questão, que impede o fruto. Então, o que o Senhor está dizendo assim, se queremos realmente uma mudança, queremos conquistar, queremos entrar em novos estágios da vida espiritual, é necessário cavar e cavar profundo para tirar alguns. Porque não é uma pedrinha que está aqui, você sabe, não é uma pedrinha que está aqui no meu paletó. Não. É uma grande pedra que está aqui no teu coração, guiando tuas escolhas. Isso que o Senhor. E hay que ir fundo. Hay que ir fundo. Então, o que o Senhor está dizendo é que como é que podemos avançar, conquistar, ir a novos estágios? É cavando fundo. Cavando fundo. Em nosso interior. E claro, não é procurar culpável da minha genética. Não, somos nós mesmos. É a verdade que me deve guiar. São hábitos que eu tenho que me leva a desestrutura emocional, a desestrutura de querer avançar. Então, o que o Pai Celestial te está dizendo hoje aqui, neste momento, é: se o Pai começa a cavar dentro de ti, quais são os hábitos que precisa mudar na tua vida? Lembra, não é culpa do tio, do cunhado, do marido, não. Cada um é cada um. É a verdade que nos guia. Então, quais são os hábitos, costumes que o Senhor deseja tirar? Porque são como pedras que atrapalham, sabe? Pedras que atrapalham o crescimento. Mas que mais? Diz assim, a segunda questão. Após cavar, vou adubarei. Que coisa é esse adubar? Adubar em nossa vida é colocar nutrientes que pouco a pouco alimentam
Essa é a questão. Então, duas coisas que o Senhor deseja fazer em nós para poder avançar em novos estágios, como consequência disso, viver aquilo que o Pai planejou para cada um de nós em diferentes áreas. Primeiro, tira hábitos que te estão levando. Hábitos errados, costumes errados podem ser até, sabe, amizades, sabe? Para de testar a tua rodinha de amigos. Só fala de mulherada. Só fala de mulherada. O que está você fazendo aí? Ah, mas eu tenho maturidade. Adultização. Não, você não tem. Você tem tantas. Sai disso. Ah, mas é meu amigo da escola. Continuará sendo tu amigo da escola, mas já não tem como você continuar ouvindo essas coisas, sabe? Corta, vá tirando essas pedras que estão impedindo. Ah, mas eu tenho meus parceiros, amigos, familiares que sempre são pessimistas, gostam de falar de... Opa, fofoca é o que mais sobra no almoço do domingo. Fofoca no almoço do domingo e, sobretudo, falar do pastor. Pelo amor de Deus, é o melhor cardápio. Sai dessa, o que o Senhor está dizendo, tira isso. Porque se tu começas a falar na tua casa mal da igreja, quem estará ouvindo aí? Teus filhos. E que acha? Depois teu filho vai vir aqui na igreja? Como que vai vir? Não tem sentido. Então começa a tirar essas pedras. Mas o adubar é colocar nutrientes. E o nutriente que o Senhor deseja é a palavra. É a palavra, é o que hoje estamos fazendo aqui. Estamos ouvindo a palavra, nos informando que, do mesmo modo que existe o perigo de querer tornar uma criança adulto e pular etapas, pode acontecer na vida espiritual. Infelizmente, como filho pródigo, recebemos a herança, mas fazemos um uso errado de toda essa herança. E depois estamos comendo ou desejando comer comida de porco. A esse nível chegamos. Então, o Senhor disse, não. Por isso que eu falo, crescer e dar frutos leva tempo. E precisa de verdade e graça. As três questões. Tempo, verdade e graça. Vamos lá. O que precisamos? Tempo, verdade e graça. Pode ser verdade, pode primeiro ser graça, não interessa. Mas o ponto é que precisamos desses três para poder dar frutos. Então, por quê? Porque olha o que o Senhor diz em este famoso salmo, o Salmo 1. Diz assim, falando de um ser humano aqui feliz, bem-aventurado, inicia este salmo dizendo, feliz é aquele ser humano que é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto. Dá fruto todo o tempo? Deus já está falando. Então, a colheita não é em todo tempo. Isto que temos que aceitar, a colheita não é em todo tempo. Claro que quer colheita imediata. Quer. Todos nós. Mas o Senhor diz assim, quem é aquele que é feliz? Todos os dias fica aí recebendo a margem do rio, alimentado pelo Senhor, pela palavra. E no tempo certo produzirá fruto para sua casa, para seu filho, seu matrimônio, mas precisa estar ao lado do rio. E eu não sei se vocês perceberam, mas a palavra rio é uma palavra muito linda na Bíblia, que é usada para sempre comunicar coisas boas. Por exemplo, Jesus falou, do teu interior fluirão rio de água viva. Dizendo do que é a presença de Jesus. Então, a palavra rio está conectado sempre com Deus, com seu amor, com a sua presença, com a sua palavra. Rio nunca está conectado com algo desagradável. Então, este salmo está dizendo, se queremos frutos, temos que estar todos os dias conectados, recebendo o alimento da palavra. E no tempo certo, haverá frutos. Olha este provérbio. A pessoa fiel obterá grande recompensa. Mas o que deseja enriquecer depressa, o que quer pular etapas, se meterá em apuros. Olha, a Bíblia já faz tempo está dizendo isso. Glória a Deus por esta palavra linda. Aquele que sabe esperar o tempo do Senhor, vai e é fiel, não desiste, não fica com raiva, não fica furioso, não fica querendo já. Essa pessoa
vai receber grandes recompensas. Já enquanto que o outro quer pular etapas, se meterá em apuros. E esta verdade é tremenda, ¿sabe por quê? Porque uma vez Jesus também contou outra história bem interessante sobre sementes. Diz que a semente foi plantada em 4 tipos de solos. Aí em essa história a semente representa a palavra, o conhecimento divino. E o solo representa nossa mente, nosso ser, nosso interior, nosso coração. E diz que uma das sementes caiu em um tipo de terra. Diz assim: outras sementes caíram em solo rochoso. E não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo, o quê? Por que murchou a plantinha? Porque não tinha profundidade, não tinha raízes. Muito bem. É o princípio que estamos aprendendo. Não é porque eu pulei etapas, pronto. Não tem raízes suficientes para poder tomar posse dessa herança, dessa bênção. A herança é tua, não é que nunca vai receber. O Senhor diz, você receberá a herança. Infelizmente, tem que esperar o tempo de que as raízes venham a firmar. E como consequência disso, aí sim, se não, claro que vai sair algo. Vai sair um pouquinho de plantinha, uma assim, mas um pouco tempo murchará sob o calor do sol e secará, pois não tinha raízes profundas. Raízes profundas. Então, eu espero que esta palavra te ajude a compreender, se por acaso ainda não estás vendo os frutos que desejas na tua vida, em diferentes áreas, cada um em sua área. Não é que Deus não deseja te abençoar, ok? Não é isso. Não é que o Senhor não tem poder para a tua vida. Tem. A questão é que não estamos preparados para esse momento. Agora, o Senhor, por amor, deseja trabalhar em tua vida, na minha vida, e te levar primeiro a esse nível, e aí sim te entregar a herança. A herança. Ah, pastor, como assim? Jesus, com quantos anos começou o seu ministério? Com quantos anos? 30. Mais ou menos com 30 anos. Por que não começou com 15? Ao final não é Jesus? Porque inclusive o próprio Jesus ainda não estava preparado para esse momento. Mas ele não é Deus, com certeza, sempre foi Deus. Mas também era um ser humano, como você, como eu, fala a Bíblia. Então, veja, o próprio Pai falou para Jesus, Jesus, aos 30 anos você tem maturidade, já o nível espiritual para receber esse tipo de vida, de murmuração, inclusive, que os fariseus falavam. Com 15, você não. Na primeira crítica que colocam no teu Facebook, você vai cair. No primeiro, assim, comentário negativo que colocaram no Instagram, você vai chorar. Ainda não, Jesus. Mas com 30, você terá a força, sustento para avançar, conquistar e vencer a morte eterna. Então, é isso que o Senhor está dizendo para cada um de nós. Não está conectado com faixa etária, sabe? Cada um em seu momento. E sabe, quero terminar este texto te dizendo que Deus quer trabalhar em três questões da tua vida. 3 questões. Primeiro, te entregar a verdade na qual estás vivendo hoje. Por que não estamos tendo frutos? A segunda, quer te entregar graça. Graça divina, ou seja, uma nova oportunidade. E finalmente, a terceira questão diz, tudo isso será através do tempo. Do tempo. Ok? E como saber disso? Olha esta história. Você vai lembrar, uma vez Jesus estava com seus discípulos e falou, vou ter que ir a Jerusalém e vou morrer na cruz. Na cruz. Nesse momento, mais Jesus falou assim, não tem como, não? Vocês me vão a negar. Me vão a negar. Aí Pedro, que falou? Que falou Pedro? Esos outros te vão a negar. O Judas traíra. O João, chororou todo o tempo, fraquinho. O que mais? O outro, o Tiago. O Tiago esquentadinho. Mas eu não. O Pedro que falou? Eu já estou em outro nível. Eu não tenho esse problema de fraqueza. Então, o Senhor disse, Simão, Simão,
Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Inclusive você também vai passar pela peneirar. Que estava falando aí Jesus para Pedro neste momento, ou Simão? Estava falando o quê? A verdade. Estava falando a verdade. Pedro, Satanás está pedindo, justo saiu teu nome. E Satanás falou, quero fazer a vida impossível de Pedro. Vai passar pela peneirar. Aí o Pedro, imagina que o Pedro ficou, mas você não permitiu, não? Você não permitiu. Esse safado do capeta, queima, Jesus, queima. Aí Jesus falou, contudo, supliquei em oração para que você, supliquei por você em oração, Simão, para que sua fé não era a resposta que ele queria ouvir. A resposta que Pedro queria ouvir era, fica tranquilo. Não vai tocar, nada vai tocar do teu corpo, nem tua vida, nem tua família, nada. E ele falou, não, eu estou orando aqui para que você fique firme. Ou seja, diz assim, estou derramando graça, estou intercedendo por ti, Pedro, porque você vai passar pela peneirar. Finalmente, portanto, quando tiver se arrependido, ou seja, está dizendo, você me vai negar, você vai passar por um momento de... Mas quando você tiver se arrependido e voltado, o que significa isso? Tempo. Você vai errar, você me vai negar, mas porque eu te amo, te estou dizendo que vai acontecer isso, você me vai negar, e porque eu te amo, estou orando por ti para que você não abra mão desse relacionamento que tenho contigo. E porque eu te amo, eu vou te dar tempo. E eu sei que em um momento você vai voltar de novo. E realmente voltou. E vai você fortalecer a igreja de Cristo. Então veja, aí estão as três questões. E esse é o ponto que eu quero te dizer aqui, terminando este sermão. Você está recebendo esta palavra e o Senhor está dizendo, tenho uma verdade para a tua vida. Você já ouviu essa verdade para a tua vida? Segundo, mas não é só te estou dizendo teus erros. Não somente te estou dizendo teus pecados. Te estou entregando a graça divina de dizer, quero ainda continuar contigo caminhando. E eu sei que às vezes vai ter um momento assim, mas haverá que? Tempo para restaurar, tempo para sair de novo. Então, meu querido irmão, essa é a palavra divina que o Senhor está entregando para você. Talvez você neste dia está pensando isso. Quanto tempo sem frutos? Eu mesmo penso de vez em quando, em algumas áreas da minha vida, penso, Senhor, não estou vendo o fruto que eu quero na minha vida, segundo o que eu planejei para esta idade. Mas o Senhor me diz, espera, porque no tempo certo, chegará. No tempo certo. Fica de pé, meu irmão, minha irmã, fica de pé. E vamos terminar esta palavra, este culto, dizendo, claro, você fica à vontade, se deseja ou não deseja, ninguém é obrigado aqui. Primeira questão, se você deseja, fale neste momento, Pai, quero a tua verdade na minha vida. Fala, Pai, eu quero a tua verdade na minha vida. Senhor, também preciso da tua graça. Senhor, preciso da tua graça. E eu sei que com o tempo haverá frutos. É isso que o Senhor te está dizendo hoje. Haverá frutos. Mas eu quero primeiro a verdade para identificar em que áreas preciso mudar. Preciso também de graça, porque eu sei que vai ser difícil, não é fácil mudar. Mas ao mesmo tempo quero tempo. Tempo, Senhor, nunca me abandones, nunca vá embora. Porque este processo não vai acabar. É algo contínuo, mas haverá frutos em cada momento da tua vida. Glória a Deus, porque cada um de nós tem esta grande promessa do Pai e com Ele conquistaremos muitas coisas. Então vamos agradecer. Em nome de Jesus, Pai, este é um dia
lindo, de revelação poderosa, onde a tua verdade nos diz que às vezes queremos avançar, pular etapas e não estamos preparados para um nível de bênção. E não quer dizer que nunca vamos a receber, pelo contrário, sabemos que sim, chegará o dia da conquista, da vitória, do livramento, da conquista. Enquanto isso não acontece, Pai, não queremos errar como este dono da figueira, já cortar tudo de uma vez. Vou cortar este matrimônio, vou cortar esta relação, vou cortar este trabalho, vou cortar esta profissão. Nada disso. Queremos agora a verdade e a graça divina do Pai. Em nome de Jesus, derrama a verdade e a graça divina. E ao mesmo tempo, Pai, nos ajudas a compreender que será por etapas. Glória a Deus. Porque o Senhor nunca nos abandona e porque o Senhor sempre nos ajuda a conquistar. Em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém.